Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre mais um capítulo do livro O Desaparecimento dos Rituais, cujo título é Do Mito ao Dataísmo. E eu vou então começar falando, lembrando, quem é Byung-Chul Han, nosso filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959, que vive na Alemanha desde a juventude, Talvez devamos dizer que ele é um teuto-coreano. É um ensaísta sobre o mundo contemporâneo, um filósofo que escreve de forma divertida, que escreve de forma clara, que escreve textos pequenos, que tem uma boa leitura, está bastante antenado com aquilo que está acontecendo no mundo. Esse livro, Desaparecimentos Rituais, foi publicado na Alemanha em 2019 e foi traduzido aqui no Brasil em 2021. Portanto, está entre os livros mais recentes de Byung-Chul Han. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo do mito ao dataísmo. Ele vai falar um pouco sobre as origens da filosofia e de que maneira o lúdico, o divertido, foi suplantado pelo útil. De que modo a diversão foi suplantada pelo trabalho. Então ele, por exemplo, cita o caso da guerra e da diversão no mundo antigo. Ele diz: nas culturas arcaicas, não apenas a guerra, mas também a transferência de conhecimento assumem formas lúdicas. Então as pessoas se preparavam, lúdico no sentido do jogo. A guerra é encarada como um jogo. As pessoas se preparam o tempo todo para a guerra, e a guerra tem um caráter de um jogo que é jogado com outros grupos. Mas diz também as estratégias de conhecimento eram estratégias que priorizavam a questão do lúdico, ou seja, priorizavam a diversão. Então a comunicação é baseada na diversão e não na utilidade, não na prioridade que hoje é dada para a informação. Então ele vai falar um pouquinho, por exemplo, da filosofia, das origens ou da filosofia antiga. Ele diz: nos gregos, a filosofia mostrava em seus inícios um caráter agônico, no sentido de caráter tenso, competitivo, lúdico. Então as escolas se confrontando, grupos de escolas diferentes argumentando um contra o outro, tentando mostrar as vantagens do seu estilo de vida diante do estilo de vida do outro. Então existia bastante isso, e o Byung-Chul Han parece claramente lamentar que as coisas tenham deixado de ser assim. Ele vai também citar que o diálogo platônico ainda apresenta elementos lúdicos. Então isso é bem interessante, porque o diálogo platônico, para quem teve a experiência de ler alguns diálogos platônicos, sabe que os diálogos têm cenas muito divertidas, mas a própria estratégia de narrativa, quer dizer, o fato de você ter uma pessoa que escreve. Então vamos lá, a cena típica é o Platão representando Sócrates como personagem principal. Então o Sócrates chega para conversar com outros personagens, e o Sócrates faz perguntas para pessoas diferentes que têm visões diferentes. Isso permite um jogo de visões. Isso permite lidar com a diversidade, lidar com a multiplicidade de pontos de vista, e também, naturalmente, a própria ironia de Sócrates é uma estratégia de diversão. A gente percebe o Sócrates se divertindo ao ver as pessoas se enrolarem com as perguntas que ele faz. As pessoas chegam tão cheias de certeza diante dele, e ao ser questionado pelas pessoas, as pessoas não são capazes mais de saber nada. Então o diálogo platônico é de fato uma estratégia bastante interessante. Hoje não, Hoje um determinado grupo impõe sobre o outro, seja pela violência simbólica ou pela violência física, o seu ponto de vista, e acabou a história. A gente vive, por exemplo, numa sociedade patriarcal, machista, heteronormativa, em que ser rico é supervalorizado, e esse ponto de vista é imposto de forma violenta às demais pessoas. No limite, essa violência ela também assume a violência física, quando, por exemplo,
pessoas pobres são espancadas, são mortas, quando pessoas gays são espancadas, são atacadas, pessoas trans são atacadas, né? Quer dizer, é a ideia de que não existe espaço para diversidade, não existe espaço para contraposição, e o que eu faço é eliminar o que é diferente para que não exista mais esse jogo. E ele diz assim, sobre o fim da diversão na antiguidade, né? Os sofistas são estimados como aquele tipo de comediante que apenas se entrega ao jogo. O jogo, então, teve que ceder ao trabalho com a verdade, né? Então, quem são os sofistas? O que é ser um sofista? Um sofista é alguém que ensina, por exemplo, a argumentar bem, independentemente de você acreditar naquilo que você está dizendo, né? Então, vamos pegar um exemplo, um político, né? Político do mundo antigo querendo se dar bem na Assembleia. Ele vai fazer aula de retórica, vai fazer aula de, né, vai aprender a argumentar bem, vai aprender a convencer as pessoas do seu ponto de vista. Bom, isso pode ser feito com um compromisso ético, isso pode ser feito sem um compromisso ético, no sentido de que você pode convencer as pessoas de algo, mas não acreditar nisso, né, que você está dizendo para as pessoas, né? Ou seja, você apenas percebe que é conveniente que as pessoas acreditem que você pensa nisso, mas você não pensa dessa forma, né? Isso é um sofisma. Às vezes a gente usa na linguagem contemporânea essa expressão. Isso é um sofisma, significa o seguinte, que é um argumento utilizado, mas um argumento que provavelmente você que está dizendo não acredita nele. Você utiliza esse argumento apenas para se dar bem nessa conversa. Bom, ele está dizendo o seguinte, olha, os sofistas se divertiam, os sofistas brincavam com a linguagem, os sofistas usavam a linguagem a seu favor, né? E ele diz, infelizmente, num determinado momento da filosofia antiga, esse tipo de estratégia foi condenado e passou a ocupar lugar majoritário, o lugar do trabalho com a verdade, né? Então, um filósofo não deve ser alguém que brinca com as palavras. Um filósofo deve ser alguém comprometido com a verdade, deve trabalhar duramente para obter a verdade e expressar a verdade. E para o Byung-Chul Han é aí então que começa a se constituir uma filosofia séria, mas ao mesmo tempo uma filosofia que não tem mais graça porque não permite o confronto, não permite o debate, não permite a diversidade, não permite inclusive o lúdico, a diversão, a brincadeira, que para ele é visto como algo imprescindível. É bem interessante o ponto de vista aí de Byung, né? Talvez a gente pudesse questionar, né? Talvez se a gente não estivesse vivendo esse momento de relativização das verdades, de relativização dos fatos, talvez a gente pudesse aceitar com um pouco mais de bom grado esses pontos de vista que são expressos pelo Byung aqui, né? Eu concordo com as teses dele, só acho que brincar com a verdade, né, pode também trazer alguns problemas, e a gente está enfrentando alguns desses problemas com a difusão de fake news, né? Então, podemos brincar com as palavras, podemos usar um estilo de escrita, de narrativa, de fala divertida, irônica, né? Mas devemos ser razoáveis com os fatos, né, no meu ponto de vista. Bom, foi isso, fiz a exposição de mais um capítulo de Byung-Chul Han, e espero que a gente possa se encontrar num outro vídeo. Um abraço e até lá!